Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Recebo hoje o professor Fabiano Campos. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Na conversa de hoje, nós estamos tratando a questão da epistemologia das ciências da religião. Fabiano, uma relação que se constituiu especificamente no Brasil, mas mundo afora também, ela existe, com maior distanciamento, maior capacidade de interface, diz respeito à relação entre ciência da religião e teologia. Não é? Em que medida é possível haver uma interface entre essas duas áreas, em que medida elas precisam ser bem distinguidas? Isso você pontuou muito bem, Flávio, já na sua pergunta. Eu penso que são duas áreas distintas. Isso nós temos que ter a clareza de que cada uma parte para falar desse fenômeno que nós estamos chamando a religião, com todas as suas particularidades que ela apresenta no mundo de hoje. Cada uma dessas ciências, tanto a teologia quanto a ciência da religião, ela parte de um lugar diferente, de um olhar diferente para o objeto. Então, são ciências distintas, mas, ao mesmo tempo, eu penso que elas possam se colaborar mutuamente para o progresso do conhecimento, tanto em teologia quanto em ciência da religião. Então, a ciência da religião, com sua vertente mais empírica, ou seja, ir a campo, a análise que pressupõe um estudo, também indo, esse campo pode ser entendido de diversas maneiras, mas o pesquisador em ciência da religião, nessa vertente, ele pode contribuir tanto para a teologia no sentido de mostrar o que outras religiões têm também, e aí as várias teologias, o que elas têm de particularidade, e aí oferecer o que a gente chama de um estudo comparado das religiões, e ao mesmo tempo a parte sistemática da ciência da religião também pode contribuir para a teologia. E a parte sistemática, eu me refiro a essa análise sistemática dos dados que nós e dos teóricos, dos livros que nós lemos, que nós estudamos, daqueles que vieram antes de nós ou que estão aí estudando as várias facetas desse fenômeno religioso. Sim, sim. A teologia, por sua vez, também pode contribuir na medida em que ela apresenta um lugar para as ciências da religião. Ela fala de um lugar onde o teólogo ele não abre mão da sua crença para falar, para dar a sua posição. Então, ele pode nos oferecer, e o olhar dele, justamente por estar inserido nessa crença, nos dá uma abrangência maior. Sim, porque teólogos e teólogas são especialistas da sua própria tradição religiosa. Isso, daquela tradição religiosa. Sim, sim. Fabiano, a gente tem trabalhado, estamos juntos aí no programa de pós-graduação em Ciência e Religião da PUC Minas, a gente tem trabalhado com o conceito de religiografia. Sim. Você, enfim, também se apropria desse termo. Eu mesmo tenho tentado dar uma pequena colaboração nesse debate. E ainda há pouco você falava sobre isso, o trabalho a partir dos escritos e pesquisa sobre, enfim, o estudo sobre as religiões. Como é que você vê enfim, o perfil desse tipo de pesquisa? Como é que você avalia o perfil dessa pesquisa religiográfica, digamos assim, Certo. A religiografia é um outro nome que a gente está concedendo aqui, ao que a gente chamou outrora de análise epistemológica.
quando se faz uma ciência, quando se pretende fazer ciência, há por detrás também, e é necessário que haja, uma reflexão sobre o que é dito, o que é lido, o que é escrito no âmbito daquela ciência. Então, aquilo que nós estamos chamando de religiografia no âmbito da ciência e religião se refere aos estudos sobre os estudos em ciências da religião. Então, é um voltar-se para aqueles que já identificaram, por exemplo, pontuaram algumas questões da nossa ciência especificamente, da nossa área especificamente. E especificamente é quase tão difícil de falar como epistemologia também. Sim. E aí, olhar para esses estudos no sentido de sistematizá-los, de organizá-los e de, a partir deles, tentar avançar para o olhar no próprio âmbito daquela ciência. Então, fazer com que a ciência, determinada ciência, alcance aí um nível maior de clareza, né, que nós chamamos de clareza epistemológica, clareza naquilo que ela faz, nos seus métodos de análise e que, por sua vez, nos considerar também clareza nos resultados das nossas pesquisas. Sim. Considerando os programas de pós-graduação, aí vou colocar também os de teologia, né? Então, início ali da década de 70 até os programas mais recentes, nós temos hoje 21 programas de pós-graduação do Brasil. Especificamente em ciência da religião, o primeiro é do final da década de 70, 78, é quando surge o primeiro programa de ciência da religião. Olhando para esse tempo, né, esses 40 e poucos anos quase aí, não? Como é que você vê a preocupação, né, pelo levantamento que você já fez, dos estudos sobre epistemologia da área? Aqui no Brasil nós já temos uma preocupação particularmente assim, desde 1999 para cá, nós temos uma preocupação que vem crescendo e isso é muito favorável para as ciências da religião no Brasil, né? E o Brasil é um país, né, que onde nós vislumbramos aí essa religião, essas manifestações religiosas diversas, né? E então é necessário que se faça também esse movimento. Então, desde 1999 para cá, eu vejo que já há esse movimento de religiografia aqui no país, ou seja, de um estudo voltado para os estudos em ciência e religião. Mas perguntando o que eles são, algo assim, né? Isso, perguntando desde o que é um cientista da religião, o que é que ele faz, qual o tipo de pesquisa que ele produz e quais os métodos que ele utiliza, dos quais se vale nas suas pesquisas, até que ponto esses métodos de análise eles possuem aí uma conjugação, uma interface, um laço, uma interdisciplinariedade ou não. Então, esse tipo de pergunta é propriamente uma pergunta que nós estamos chamando aqui epistemológica ou religiográfica. Pensando bem, estou aqui fazendo os cálculos, né? Enfim, é pouco tempo, né, que nós temos de debate sobre isso. Enfim, é pouco tempo também, se a gente considera a existência desses programas de pós-graduação aqui no Brasil. Pensando ciências que há séculos debatem, né, esse problema epistemológico, né, ou se refletem como ciência, Sim. O caminho é longo, me parece. Sim, o caminho é longo, eu também imagino. O caminho a ser percorrido, quero dizer, a ser claro. percorrido. E, ao mesmo tempo, só que a gente não pode perder de vista que, como dizíamos na etapa anterior do programa, né, que desde o início da ciência da religião, né, do seu processo, pelo menos, de institucionalização, desde o início do século XIX, portanto, né, meados do século XIX para cá, a gente já tem esse tipo de reflexão. Então, aqui no Brasil,
propriamente, né, vem crescendo, é mais recente, mas fora do Brasil, fora do nosso país, esse tipo de reflexão já vem sido feita. Sim. Bom, nós estamos celebrando, muito recentemente foi aprovada uma área autônoma de avaliação, né? E muito mais recentemente ainda foi aprovada uma nomenclatura nova para essa área, Ciências da Religião e Teologia, no âmbito da CAPES, né? E da organização, então, portanto, desses atuais 21 programas de pós-graduação em Ciência, Religião e Teologia. Como é que você avalia esse momento, né? Qual a relevância da constituição de uma área autônoma na sua avaliação, né? E de se conquistar, né, essa possibilidade de identificar ciências da religião e teologia como identidade dessa área de avaliação? E a gente termina com essa pergunta. Eu penso que seja, em primeiro lugar, um alcance, uma conquista para a área, tanto para a ciência da religião como também para a teologia, como dissemos há pouco. As duas podem se beneficiar das pesquisas que são realizadas, das análises que são realizadas em cada um dos seus lugares, né, a partir dos seus lugares, e ao mesmo tempo eu penso que seja um fruto amadurecido de vários pesquisadores, vários profissionais, vários teóricos, estudiosos, que se esforçaram para que isso acontecesse. Eu não vejo como um ato solitário, embora tenha se feito aí num determinado momento da nossa história, mas esse debate já vem crescendo, vem ganhando força, e eu acho que é importante ressaltar ressaltá-lo como um fruto amadurecido desse processo de reflexão instaurado lá atrás, talvez, né, nesse momento que falávamos, em que começa esse tipo de reflexão no Brasil. Aquele seminário, né, que ocorreu na Federal de Juiz de Fora, inclusive. Que ocorreu na Federal de Juiz de Fora, e que temos vários outros nomes, né, como o professor Frank Uzarsky, Décio, Eduardo e outros, né, pelo Brasil afora, que têm se esforçado ou se esforçaram para que esse movimento se consolidasse. E papel importante da associação, né? A AmpTech, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Teologia e Ciência da Religião, a liderar todo esse Principalmente, debate. Porque eu acho que isso é um fruto desse trabalho contínuo desses pesquisadores e também da sociedade que agora reconhece, legitima, né, e que dá também o seu aval e nos pede que então façamos ciência da religião. Fabiano, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare e pela reflexão sobre esse tema de hoje. Eu que agradeço a você que participou do programa. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.